Ainda no campo da legitimidade passiva, temos o fiador, que é aquele que, por contrato de fiança, obriga-se a satisfazer a obrigação assumida pelo afiançado ao seu credor, caso este não venha a cumpri-la. Também pode figurar no polo passivo o titular do bem dado em garantia, que é sempre o titular do bem gravado, né? Estudaram já em direito civil, que em razão da sua responsabilidade poderá ser acionado sem a presença do devedor, que a critério do credor também poderá figurar no polo passivo como litisconsorte. Aí é uma opção do credor, porque na realidade o que interessa para ele é sempre aquele que está garantindo a dívida. Temos como última figurinha no polo passivo o responsável tributário. O responsável tributário é aquele que é definido na lei de execução fiscal, que é a nossa última figurinha lá da nossa ementa, o nosso último estudo. Ele está previsto em lei própria, a Lei 6.830 de 1980, e também possui a legitimidade, então, como disse, para figurar no polo passivo da execução. O artigo 780 ele trata da acumulação de execuções, ou seja, ele diz que o exequente ele pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo, e desde que para todas elas sejam o mesmo juízo competente, e ressalvando que o procedimento tem que ser idêntico. Então nós temos aqui a oportunização da lei para que o exequente faça o que? Num único processo, quando ele tenha contra o mesmo devedor vários títulos, desde que o procedimento seja idêntico, que ele possa fazer tudo isso dentro de um único processo. Vou dar um exemplo mais claro para que vocês possam entender. Eu posso, por exemplo, juntar no mesmo processo uma nota promissória, um cheque, um contrato, mesmo documento público ou particular. Então, a princípio, não existe nenhuma restrição que eles integrem a mesma petição, o único processo. Eu, particularmente, não gosto dessa acumulação, porque cada um desses títulos ele possui uma lei específica. É muito bom na hora de você ingressar com o pedido, na hora que você ingressar com o teu movimento processual. Agora, se esse teu processo ele for embargado, o feitiço vira contra o feiticeiro, quer dizer, aquilo que você complica a parte contrária, o executado, para exercer o princípio do contraditório através de embargos, depois você vai ter problemas em fazer a impugnação dos embargos, porque obviamente cada qual tem lei diferente, você tem que abordar uma e realmente é mais complicado. Eu já fiz isso, sei o quanto se complica realmente na hora de manusear o trabalho. Mas diz o texto legal que isso pode. Já uma execução contendo obrigação por quantia certa não poderá ser cumulada, por exemplo, com uma obrigação de entregar coisa certa, pois os procedimentos são distintos.
Num eu quero dinheiro, eu quero receber a pecúnia. No outro eu quero a coisa, eu quero a devolução da coisa ou quero a entrega da coisa objeto de um determinado contrato. Espero que tenha ficado claro. Para encerrar a nossa aulinha de hoje, vamos tratar da competência. Competência é uma palavrinha ou bendita ou maldita, como queiram, que vai seguir vocês para o resto da vida. Competência é fundamental para qualquer coisa. Por mais que se diga que eu tenho muito tempo de janela, estou bem familiarizado com isso, tranquilo, não é? Todo dia, eu sou profissional de direito, sou advogado militante, todo dia estou convivendo com isso, é um drama, verificar e atenção. Então, por favor, é algo realmente que vocês não podem deixar para trás. Já estudaram lá no processo de conhecimento, mas nunca é demais, né, lembrar esse tipo de coisa. Na execução, a competência vem disciplinada lá no artigo 781, incisos 1º a 5º, né? Mas se nós observarmos assim, com muito cuidado, o que ali está disposto, vamos constatar que a execução ela segue, a competência na execução ela segue os mesmos princípios do processo de conhecimento. Cumpre-nos aqui então destacar que nas obrigações de uma forma geral, o que deve ser observado é o local designado no título para cumprimento dessa obrigação. É isso que vai prevalecer sobre qualquer coisa. Então, que acaba sendo o determinado como foro de eleição, e este geralmente é o competente para a execução. Mas é óbvio, o legislador ele precisa prever algumas outras situações em que essa competência pode ser deslocada. Então, o que eu solicito a vocês é uma análise atenta e detalhada de cada uma dessas situações ali estampadas dentro desse dispositivo legal que eu acabei de mencionar, né? E lembrando que aí ela prevê, por exemplo, de início que a execução, o foro competente é o domicílio do devedor, mas também menciona logo a seguir o foro de eleição, constante no título, que esse para mim é o mais importante, é esse que define a competência. Outro foro realmente outra situação da mais alta importância que deve ser bem analisada é o da situação dos bens. Então, olhar o título, olhar o contrato, olhar o que você quer, porque a execução ela é patrimonial. Então, situação dos bens ou a ela sujeitos, né? Porque às vezes eu estou executando, fazendo uma execução que o próprio bem é o objeto da execução. Então ali passa a ser o foro competente. Ainda o dispositivo legal prevê as condições de multiplicidade de domicílio do devedor, as condições em que ele se encontra em local incerto e não sabido, a pluralidade de devedor, quando ele diz, olha, quando houver essa condição, a escolha da competência cabe ao exequente, assim como do lugar onde se praticou o ato, esse geralmente estabelecido em contratos. Então, são pequenos detalhes, pequenos ajustes que você, profissional de direito, precisa ficar atento, precisa observar para encaminhar a tua execução para o local adequado. Bem, gente, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima aula.